A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos. A palavra de Deus nessa noite ela está no livro de Esther, capítulo 4, apenas um versículo, o versículo de número 6, que nos fala assim: E saindo Atá a Mardoqueu, a praça da cidade, que estava diante da porta do rei. Ali vivia Mardoqueu, diante da porta do rei. O tema dessa noite é o seguinte: você é um crente Mardoqueu? Talvez você não entendeu a pergunta, mas depois da mensagem você vai entender por que essa pergunta. Alguns podem dizer: que pergunta estranha é essa? Não estou entendendo. Eu concordo com você. A menos que você conheça a história desse servo de Deus, fica difícil entender essa pergunta. Hoje, pela parte da manhã, eu estava aqui assentado em uma cadeira à porta da entrada do meu serviço, observando a passagem de veículos, ciclistas e pedestres. Apenas pessoas algumas pessoas param para buscar informações de determinados endereços, para saber a finalidade dessa empresa a qual nós trabalhamos, etc. No momento em que eu refletia acerca dessas coisas, o Espírito de Deus trouxe ao meu coração acerca desse homem que tinha esta função. Ele também era porteiro, assim como eu, né? Não como profissão, eu entendo, mas como voluntário, porque Deus tinha um propósito através da sua postura naquele lugar estratégico, porque ele estava à porta do Palácio do Rei. Então ele vivia à porta do Palácio do Rei, da Pérsia, que chamava Assuero. Mardoqueu era judeu de origem. A rainha Esté, esposa do rei Assuero, era uma espécie de filha adotiva, filha de criação, né, nós chamamos, de Mardoqueu. Por isso, ele a instruiu acerca dos ensinos e costumes da lei de Deus. Portanto, ali no palácio, Mardoqueu era pessoa de confiança da rainha Esté, que por sua vez também era pessoa de confiança do rei Assuero. Entende-se que Mardoqueu era uma pessoa comunicativa e respeitada pelos súditos do palácio real. O que acontecia dentro e fora do palácio, Mardoqueu tomava conhecimento. Então levava o assunto à rainha Esté, que por sua vez levava o conhecimento do rei Assuero. Até aqui tudo bem, tudo normal. A vida de Mardoqueu, da rainha Esté, do rei Assuero, bem como a dos seus súditos, estavam aparentemente tranquilos, só aparentemente. Até que aparece em cena um quarto personagem, Amã, homem de confiança do rei e fora engrandecido acima de todos os seus príncipes, e era um homem mau. Esse Amã estava incomodado com a presença de Mardoqueu à porta do Palácio Real. Todos os demais se encurvavam diante dele, menos Mardoqueu, porque era judeu. Ele então se sentiu ameaçado depois de averiguar e saber a nacionalidade de Mardoqueu e constatar que ele era israelita. Ele então resolveu criar uma narrativa, uma trama para destruir, para aniquilar todos os judeus, e assim se livraria também de Mardoqueu. Parece que nós estamos vivendo uma situação assim um pouco semelhante, né? Hoje, né? Você entende o que eu estou falando, não precisa entrar em detalhe, não precisa fazer o desenho, né? A partir daqui, o amigo, o irmão, irá entender por que esse tema, você é um crente Mardoqueu. Qual era a função principal de Mardoqueu ali na porta do palácio? Era estar atento e a tudo ver e reconhecer quem entrava e quem saía do palácio. E atento a tudo que se ouvia, tudo que se comentava, ele estava ali observando, averiguando. Ver o que estava acontecendo, em especial algo que viesse trazer risco à integridade do rei Assuero, da rainha Esté, e até mesmo um possível ataque ou traição ao Império Persa. E Mardoqueu, como tipo do Espírito Santo, naquilo em que não pecou, vê tudo o que ocorre no meio da igreja. Né? Da mesma forma que eu falei já uma analogia à situação da igreja, né? Então, o Espírito Santo também vê tudo que ocorre no meio da igreja. Mardoqueu também estava ciente de tudo, o que estava acontecendo dentro e fora do palácio. E ao saber da estratégia maligna de Amã, o chefe dos príncipes e da guarda real, com a finalidade de destruir todo o povo judeu, Mardoqueu rapidamente, ao tomar conhecimento da trama, mandou recado à rainha Esté acerca do que planejara Amã.
Esther, a princípio, hesitou em tomar uma atitude, mas como Mardoqueu a pressionou, dizendo que se ela não agisse, ela como judia também sofreria as consequências, mesmo estando no palácio e tendo a proteção do rei. E assim foi Esther, mesmo consciente do risco de vida, pois, segundo o costume da época, ninguém poderia se aproximar do rei para lhe fazer qualquer petição sem antes ser anunciado, marcado uma data previamente. Para só assim, então, aproximar-se do trono do rei e lhe fazer a petição. Mas como a sua petição ao rei, envolvendo questão de vida ou morte para o seu povo, incluindo Mardoqueu e ela, a própria rainha, todos corriam risco de morte. Ela teve, então, a coragem, a ousadia de comparecer diante do rei, mesmo sem saber do que se tratava. O rei estendeu o seu cetro de ouro em direção à rainha Esther. E assim ela lhe contou acerca da trama de Amã contra ela e a própria rainha e o seu povo israelita, com o intuito de destruir a todos. E assim, por causa da presença do judeu, Mardoqueu, que vivia à porta do palácio do rei, houve um grande livramento em favor do povo de Israel. Entendeu agora o sentido da pergunta, meu amado? Você é um crente Mardoqueu? Ou seja, você está atento a tudo? Você tem deixado o Espírito Santo agir na sua vida? Revelar o que acontece dentro da igreja? Dentro e fora da igreja? Você vive em sintonia com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo? Você tem comunhão com o Espírito Santo de Deus? Você é uma pessoa íntegra no reino de Deus, na obra? Amém? Então que Deus abençoe. Não se esqueça de dar o seu like, joinha, de compartilhar nossos vídeos. E também, se você não é inscrito, se inscreva no nosso canal. A paz do Senhor Jesus. Uma boa noite a todos.